Salve, salve, CACDista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast IDEG, que vai te deixar informado com o que de mais importante aconteceu entre os dias 29 de outubro e 5 de novembro. Seguimos acompanhando os desdobramentos do conflito entre Hamas e Israel. O governo brasileiro realiza gestões para retirar os brasileiros da faixa de Gaza. Na ONU, diante do impasse no Conselho de Segurança, a Assembleia Geral aprova uma resolução pedindo trégua humanitária imediata entre israelenses e palestinos. A gente também te conta o balanço da atuação brasileira na presidência do Conselho de Segurança da ONU em outubro. O regime de desarmamento e não proliferação também é assunto do nosso podcast. O Brasil foi eleito para presidir o MTCR, o Grupo de Controle de Tecnologia de Mísseis. E na contramão, a Rússia decidiu retirar sua ratificação do CTBT, o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. E também falaremos de Venezuela, porque a Suprema Corte do país suspendeu o resultado das eleições primárias da oposição ao governo, colocando em risco os esforços para a realização de eleições livres em 2024. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A gente começa falando sobre os graves conflitos entre Israel e Hamas. A ONU afirmou que os confrontos, que completaram quase um mês, deixaram mais de 23 mil feridos que necessitam de tratamento imediato. Desde o início do conflito, dia 7 de outubro, 9.770 pessoas morreram em Gaza, segundo o Hamas, mas o número não foi confirmado de forma independente. Em Israel foram 1.400 mortos. E desde 11 de outubro, Gaza está com problemas de energia porque, à época, o ministro da Defesa de Israel, que ordenou o bloqueio total em Gaza, também ordenou o corte de eletricidade, alimentos e combustível. Ele justificou que a medida fazia parte de um movimento contra pessoas violentas. A medida sobrecarregou os hospitais, que estão trabalhando diariamente com o risco de que a energia acabe por completo. As tropas israelenses que fazem a incursão por terra na faixa de Gaza dividiram o território em duas partes: o norte, ocupado pelos soldados, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. A situação dos brasileiros que permanecem em Gaza continua complicada. O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, conversou com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, por telefone, neste sábado, dia 4, em parte de uma estratégia ainda maior para facilitar a saída de brasileiros da faixa de Gaza. Já foram realizadas gestões com outros governos, como o de Bahrein e do próprio Egito, mas até agora nada. Amorim disse que não entende os critérios e está inquieto com a ausência do Brasil na lista de países autorizados a retirarem os cidadãos da faixa de Gaza. No dia 6, agora segunda-feira, foi divulgada mais uma lista de países autorizados a retirarem seus cidadãos e não estava o nome de brasileiros nessa lista. Ainda segundo Amorim, o Brasil entende que a saída via Egito está sacramentada, mas que o trabalho para a retirada de brasileiros via Israel enfrenta resistência e por isso recorreu aos Estados Unidos, um aliado para facilitar esse processo. A Embaixada de Israel no Brasil culpou o Hamas por estar atrasando a saída de estrangeiros em geral e de brasileiros da faixa de Gaza e disse que está fazendo tudo o que está ao seu alcance. O governo brasileiro e a sociedade civil já fizeram uma nova contribuição para os esforços internacionais de assistência humanitária em Gaza. Foram doadas 2 toneladas de alimento oferecida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Ainda falando do conflito, a gente agora comenta as repercussões na ONU. No dia 27, sexta-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução sobre o conflito israelo-palestino. A aprovação ocorreu durante a 10ª sessão especial de emergência, que foi reconvocada por solicitação do Grupo Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, após o projeto brasileiro ser vetado no Conselho de Segurança no dia 18 de outubro. O documento foi aprovado por 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções. O Brasil se posicionou a favor da resolução, que contém inclusive diversos elementos do projeto proposto pelo país no Conselho de Segurança. A resolução se concentra principalmente na dimensão da assistência humanitária e pede uma trégua humanitária imediata, duradoura e contínua, que leve a uma cessação das hostilidades. A sessão
especial de emergência foi temporariamente suspensa, com a possibilidade de ser retomada por solicitação dos Estados-membros. Ainda falando de Brasil e de ONU, o dia 31 de outubro marcou o encerramento da presidência brasileira do Conselho de Segurança das Nações Unidas, presidência que foi exercida no mês de outubro de 2023. A China exerce a presidência do órgão em novembro. Aqui vão as informações do Itamaraty sobre o que o Brasil fez durante sua presidência no Conselho de Segurança. Sob a presidência brasileira, o Conselho adotou 7 resoluções, 2 sobre a situação no Haiti, 2 sobre a situação na Líbia, 1 sobre a situação no Saara Ocidental, 1 sobre a situação na Colômbia e 1 sobre a Somália. Ao longo do mês foram realizadas 18 sessões informativas, 16 consultas fechadas, 1 reunião privada e 3 debates abertos a todos os membros da ONU, além de diversas rodadas de negociações informais sobre os mais diversos temas da agenda do Conselho. Foi realizada também uma reunião conjunta com o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia, e o ministro Mauro Vieira esteve presente em 3 oportunidades em Nova York para presidir reuniões do Conselho. A eclosão do conflito israelo-palestino coincidiu com a presidência brasileira no Conselho e foi objeto de 5 reuniões formais, 3 das quais presididas pelo ministro Mauro Vieira. O debate de alto nível sobre Oriente Médio, inclusive a questão palestina, de 24 de outubro, contou com a participação de mais de 20 ministros e vice-ministros estrangeiros e permitiu que todos os membros das Nações Unidas se manifestassem sobre os desdobramentos da crise em Israel e na Palestina e sobre formas de conter o conflito e retomar o processo de paz. O Conselho de Segurança examinou 4 projetos de resolução sobre o conflito. O projeto apresentado pelo Brasil, submetido à votação no dia 18 de outubro, obteve o maior número de apoios. Foram 12 votos a favor e 2 abstenções. Só que ele não foi adotado devido ao voto contrário dos Estados Unidos, que é o membro permanente do Conselho e que configura veto, qualquer voto contrário de um membro permanente. Bom, na qualidade de presidente de turno do Conselho de Segurança, o Brasil buscou acordo em torno da cessação de hostilidades, da proteção da população civil e do alívio da situação humanitária na faixa de Gaza. Até as últimas horas de sua presidência, o Brasil trabalhou para aprovar um documento que determinasse a realização de pausas humanitárias, da libertação de reféns e a saída de civis que assim o desejassem de Gaza. O Conselho de Segurança também se reuniu em 5 ocasiões para tratar do conflito na Ucrânia, sem conseguir avanços na promoção do diálogo. O Brasil tem enfatizado sua preocupação com a falta de progressos que penalizam, em primeiro lugar, as populações civis. Durante sua presidência, no dia 20 de outubro, o Brasil organizou um evento autoral intitulado Paz pelo Diálogo. A reunião valorizou a tradição diplomática brasileira de privilegiar vias políticas e diplomáticas para a solução de conflitos, em especial em momentos de grandes tensões geopolíticas. No dia 25 de outubro, o ministro Mauro Vieira presidiu o debate aberto, a participação das mulheres na paz e na segurança internacionais, da teoria à prática. O evento reuniu representantes de mais de 80 países, inclusive 10 ministros, e destacou a importância fundamental da participação plena, igualitária e significativa das mulheres nos processos de paz e segurança. Ainda de acordo com o Itamaraty, a atuação brasileira à frente do Conselho de Segurança reforçou as credenciais do Brasil para atuar de forma permanente no órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais, já que essa atuação teve como ênfase a busca da paz e a proteção de civis. O uso recorrente do veto, continua a nota do MRE, e as dificuldades para que o Conselho desempenhe adequadamente suas funções, tal como foi exemplificado durante a presidência brasileira, tudo isso confirma a necessidade de uma reforma para tornar o Conselho mais representativo, legítimo e eficaz. O Brasil integra o Conselho de Segurança até o dia 31 de dezembro de 2023, quando se encerra o seu 11º mandato no órgão. Vamos falar agora do regime de controle de armas de destruição em massa.
No dia 1º de novembro, quarta-feira, o Brasil assumiu a presidência do Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis, MTCR na sigla em inglês, para o biênio 2023-2024. A presidência se iniciou na 35ª reunião plenária do MTCR, que ocorreu entre os dias 1º e 3 de novembro, no Rio de Janeiro. A presidência brasileira será exercida pelo embaixador Flávio Soares D'Amico, representante especial do Brasil, junto à Conferência de Desarmamento. O MTCR é um regime informal composto por 35 estados participantes que tem como objetivo limitar o risco da proliferação de tecnologias de mísseis e veículos aéreos não tripulados como vetores de armas de destruição em massa, armas nucleares, químicas e biológicas. O Brasil é membro desde 1995. Segundo o Itamaraty, ao exercer a presidência do MTCR, o Brasil buscará promover o equilíbrio entre o controle de tecnologias missilísticas sensíveis e o direito ao intercâmbio, acesso e desenvolvimento dessas tecnologias para propósitos legítimos, incluindo programas espaciais. Ainda de acordo com a nota do MRE, a eleição do Brasil por seus pares de forma unânime para presidir o regime evidencia as credenciais do país no controle de exportação de bens sensíveis e de uso dual. Enquanto isso, as potências nucleares parecem estar cada vez menos comprometidas com o desarmamento. Na quinta, dia 2, o presidente russo Vladimir Putin assinou a lei que revoga a ratificação, feita anteriormente pela Rússia, do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, o CTBT. O Tratado de 1996 proíbe todos os testes com armas nucleares, mas ele nunca entrou em vigor porque alguns países nuclearmente armados, entre eles Estados Unidos e China, nunca ratificaram o acordo. Poucos dias depois, no domingo, dia 5, a Rússia fez o primeiro lançamento de um míssil nuclear desarmado de seu mais novo submarino, o Imperador Alexandre III. O teste foi realizado no Mar Branco, no Ártico. No começo do ano, Putin congelou sua participação no Novo START, o último acordo de controle de mísseis com ogivas estratégicas, um acordo bilateral entre Rússia e Estados Unidos que havia sido renovado na gestão Biden. Os Estados Unidos já haviam deixado 2 outros tratados desenhados para evitar o risco de um confronto nuclear e desenvolveram novas armas táticas de uso limitado, sugerindo que poderiam empregá-las. Por outro lado, Estados Unidos e China concordaram na semana passada, pela primeira vez desde 2016, em retomar as negociações para monitoramento mútuo de seus arsenais nucleares. Moscou e Washington detêm 90% das bombas do tipo do mundo, mas Pequim vem expandindo sua força, ocupando o 3º lugar, com 320 ogivas. Agora falamos de Venezuela. Na segunda-feira, dia 30, a Suprema Corte da Venezuela suspendeu o resultado das eleições primárias que escolheram Marina Corina Machado como candidata da oposição na eleição presidencial prevista para o ano que vem. A Suprema Corte é controlada pelo presidente Nicolás Maduro. No dia 22 de outubro, Maria Corina Machado venceu por ampla margem as eleições primárias da oposição venezuelana, se tornando pela primeira vez líder do movimento de oposição ao chavismo, liderado por Nicolás Maduro desde 2013. O governo do país afirma que houve fraude desde o início da votação. A medida da Suprema Corte põe em risco todo o esforço feito para que haja eleições livres no país. Na semana anterior ao pleito, negociações entre a oposição e o chavismo levaram à libertação de 5 presos políticos e ao estabelecimento de um calendário eleitoral para as eleições presidenciais de 2024. Em troca, países como os Estados Unidos levantaram algumas sanções financeiras que impediam o governo venezuelano de receber receitas vindas da venda de petróleo, principal fonte de recursos do país. O acordo assinado em Barbados na semana passada é válido por 6 meses, mas pode ser desfeito a qualquer momento. Os Estados Unidos já reagiram ao anúncio da Suprema Corte. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o país vai tomar medidas se o governo venezuelano descumprir o acordo para a realização de eleições livres. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.